Fala galerinha, e aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, como sempre, felizes, tranquilos. Estou mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia e tudo mais, vocês sabem já como funciona. Galera, hoje a gente vai falar sobre um novo grupo, vamos falar sobre os anfíbios. Estamos indo com calma, estamos indo devagar. Acho que a gente não precisa de pressa, não precisa ficar falando de vários grupos por aula. Até porque vocês devem estar um pouquinho. Desde você está aí, tá a mil. A gente está nesse período de quarentena, vocês devem ter alguns conteúdos atrasados com certeza. Então, até por isso, eu não estou metendo pau na parte de bioanimal, tá? Por isso eu estou um pouco mais tranquilo. Acho que a gente não precisa de pressa nesse momento, tá? Então, vamos lá falar desse grupo que é um grupo extremamente importante. Quando a gente pensa em anfíbios, a gente está pensando em quem? Sapo, rã, perereca. Sapo, rã e perereca. Uma boa pergunta é, qual a diferença entre sapo, rã e perereca? Vocês imaginam? Sapo, pessoal, é aquele maiorzão, que tem a pele bem enrugada. Característica que só sapo tem, ele possui umas glândulas que ele tem um pouquinho quase do lado para as costas, são as glândulas parótidas. Essas glândulas são glândulas de veneno. Sapo é venenoso, mas o sapo ele não tem a capacidade de colocar o veneno em você. Mas eu falo das glândulas de veneno do sapo a hora que chega a hora. Perereca. Perereca é aquela menorzinha. Normalmente, você viu preso na parede, é perereca. Por quê? Porque a perereca, nos artículos, os dedinhos dela, ela tem algumas ventosas. Ela usa essas ventosas para poder ficar presa. E a rã, ela é aquática. Então, como ela é aquática, ela vai ter uma membrana entre os artículos, entre os dedos dela, tá? Então, você não vai ver uma perereca na sua casa porque a perereca é aquática. Se estiver preso na parede, não, você não vai ver uma rã na sua casa porque a rã é aquática. Se estiver preso na parede, é perereca. Se estiver andando de um lado para o outro pelo chão, tiver tem uma pele que você olha e você vê que ela é bem enrugada, bem rugosa, aí é sapo com certeza. Outros que fazem parte desse grupo são as salamandras e também temos a cobra cega. Cobra cega é anfíbio. Cobra cega não é cobra. Ok? Seguindo aqui, pessoal, a gente trata eles como os primeiros animais que são tetrápodas. Tá, mas o que quer dizer que esses animais são tetrápodas? Ó, ser tetrápoda, olha o nome, tetrápoda. Tetra, quatro. Mas o que quatro? Esses animais eles possuem quatro membros. Quando a gente estava falando de peixes, não tinha essa de possuir quatro membros ou coisa assim. Tá? Os peixes tinham nadadeiras. A gente nem considera que os peixes possuem membros. Tá bom? Quando eu estou falando agora dos anfíbios, eles são os primeiros animais a possuírem quatro membros. E é o primeiro grupo também que sai da água. Os peixes são animais aquáticos. Répteis são animais terrestres. Os anfíbios são aqueles animais que estão no grupo de transição. Eles estão numa completa transição. Por quê? Porque eles dependem muito da água ainda. Eles vão ter uma dependência muito grande da água. E, e além de tudo, mas mesmo dependendo da água, ele já consegue viver fora dela. Mas, por exemplo, quando a gente pensa nas larvas deles, vivem na água, tá? Esse animal tem uma pele extremamente fina por conta de tá ali, é uma pele que não é adaptada totalmente para viver em um ambiente seco, um clima mais seco. É uma pele que está ambientada ainda para poder viver dentro da água, por exemplo. E, pessoal, a gente acaba alencando algumas coisas que deram sucesso para esse grupo, porque é um grupo de sucesso. O que que eu considero, o que que eu preciso para considerar um grupo de sucesso? Para falar, ah, esse grupo aqui, ele teve sucesso. Meu, os animais estão aí por hoje no mundo. Se o animal está vivo, está existindo aí, está bem, não está em perigo de extinção, eu posso falar que esse grupo obteve sucesso.
Os anfíbios estão aí há milhões de anos. Não são animais que tiveram sucesso. Às vezes você pode falar, ah, mas com isso é ruim, assado é ruim. É ruim, às vezes eles podem ter suas dificuldades, como por exemplo, eles perdem água muito fácil, mas mesmo assim eles conseguiram chegar ao sucesso. Tá? Eles obtiveram seu sucesso evolutivo. E, por exemplo, coisas que ajudaram nesse sucesso evolutivo dos anfíbios. Eles possuem um sistema circulatório mais bem mais elaborado do que o dos peixes, a gente vai falar disso. Eles têm um esqueleto mais elaborado do que o dos peixes. Eles vão ter um método de excreção diferente. Se eles fossem seguir o método de excreção dos peixes, provavelmente eles não sobreviveriam, perderiam muita água excretando amônia. E o tegumento. O tegumento, pessoal, é a pele. A pele desses animais é importantíssima para o desenvolvimento deles, para a vida deles, tá? A gente tem um sapo, carinho do sapo aqui. Do lado a gente tem um oxalote. Bem interessante, esse bichinho bem fofinho. Ele faz as trocas gasosas por essas brânquias. Aqui, ó, e ele tem uma alta capacidade de regeneração. E tá sempre sorrindo aqui pra gente, só não ganha da planária, né? Ninguém ganha da planária. Olhando aqui, observando o sistema circulatório desses animais, é um sistema circulatório tricavitário, ou seja, possui 3 cavidades. Olhando aqui, pessoal, a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente fez os peixes. Só vou citar para a gente entender como que é, ver como que é o coração desse animal, mas conversar sobre a circulação, tipo de circulação, simples, duplo, completo, incompleto, isso aí a gente vai falar comparando todos os grupos quando a gente estiver estudando sistema circulatório. E quando a gente vê isso aqui, pessoal, eu vejo que esses animais, eles possuem 2 átrios e um ventrículo, tá bom? Então, por isso que eu falo que é tricavitário, porque tem 3 cavidades dentro. 2 átrios e um ventrículo. Os átrios aqui e o ventrículo mais aqui embaixo. E ainda são animais pecilotérmicos. Tá, o que quer dizer que esse animal ele é um pecilotérmico? Quer dizer que a temperatura dele varia conforme o ambiente. Tá? Se o ambiente está quente, esses animais estão com sangue quente. Se o tempo está frio, esses animais estão com o sangue frio. Tá bom? Então, sempre vamos se atentar, não existe animal de sangue frio, tá? O animal, ele é pecilotérmico, se ele não consegue regular a sua própria temperatura e fica à mercê do tempo. Surgiu o pulmão. Surgiu o pulmão em vertebrados agora. Então a gente precisa conversar e falar sobre esse surgimento do pulmão. Porque, existir o pulmão é uma característica extremamente importante, extremamente fundamental para esses animais, tá? Se a gente pensar nos anfíbios, ele tem uma larva adaptada para viver na água e a fase adulta já é totalmente adaptada para o meio terrestre. Não totalmente adaptada, mas já é mais adaptado para o meio terrestre. E ele vai ter essa variação por quê? A gente tem que lembrar, é um grupo de animal que está em fase de transição, tá bom? Eles não estão totalmente adaptados. Próxima aula a gente vai estudar répteis. E a gente vai ver que répteis estão totalmente adaptados para viver no ambiente terrestre. Os anfíbios ainda não estão totalmente adaptados. Você nunca vai ver um sapo andando por aí no meio do deserto, tá bom? E falando da larva, a larva, como ela vive na água, ela não pode ter respiração pulmonar. Ela vai ter que ter uma respiração branquial, porque as brânquias é o que consegue retirar todo o oxigênio que está diluído na água. Já os adultos, eles vão ter uma respiração pulmonar. Por quê? Porque eles estão fora da água. Vocês verem aí, ambos está escrito respiração cutânea. Gente, o que é uma respiração cutânea? Respiração cutânea é uma respiração pela pele. Anfíbios respiram pela pele, tá bom? Muito importante isso. E boa parte, até a respiração cutânea deles é mais fundamental
e eles têm uma maior taxa de respiração cutânea do que a própria respiração deles pela pele, tá bom? Que é a própria respiração, perdão, que é a própria respiração pulmonar deles, tá? Tanto que se você acabam retirando os pulmões de um sapo, ele não morre. Ele vai ter sérios prejuízos na qualidade de vida dele, mas ele não morre. Por quê? Porque ele consegue sobreviver somente com as trocas gasosas que a pele dele vai fazer, tá bom? E, pessoal, quando a gente vê o pulmão deste animal aqui, ele vai ser assim, ó, é uma aquisição evolutiva muito importante, porque o pulmão é o que ajuda o animal a poder sair da água. Sem os pulmões, não dá, sem pulmão não tem como ele sair da água, tá bom? E pensando aqui no pulmão deles, é um pulmão ainda muito simples, extremamente simples, galera. Por quê? Porque esse pulmão parece muito como se fosse uma sacolinha, faz de conta. É um pulmão que tem um grande espaço aqui no meio dele e ele infla, faz trocas gasosas, mas ele não tem uma alta superfície de contato. Como não tem uma grande superfície de contato nesse pulmão, o animal não consegue depender somente dele. Por isso que ele ainda depende muito, muito da respiração cutânea, tá bom? E uma coisinha que faltou falar da respiração cutânea que é assim, extremamente importante. Esse animal, ele precisa ter uma pele adaptada para isso. Por exemplo, por que nós não conseguimos fazer uma respiração cutânea? Porque a nossa pele não é adaptada para isso. A pele dos anfíbios, ela é fina. Se a pele é fina, pessoal, pode se difundir gases por ela. Os gases podem passar por ela. Ela tem que ser permeável, tá bom? Então a pele fina e permeável, para que os gases possam passar, não consegue segurar a água dentro do corpo do animal. Então esse animal acaba muitas vezes perdendo água pela pele, tá? Isso é um problema muito grande para os anfíbios. É um problema assim, ó, tipo assim, ó, enorme para eles. Travou. Só quando a gente pensa em relação à excreção, os girinos, eles vivem na água. O girino, pessoal, é a fase larval do anfíbio. Como o girino vive na água, ele tem bastante água ali à sua disposição, então ele pode excretar amônia, tá? Ele excreta amônia, a água gasta bastante água, mas ele está na água, então acaba repondo bastante essa água. Já os anfíbios adultos, que saíram da água, eles vão excretar ureia. Rodolfo, mas, pô, esse animal luta tanto para não perder água, vai lá excretar a ureia? Por que ele não excreta ácido úrico? Porque não tem a necessidade de excretar ácido úrico. Esse animal vive fora da água, mas ele está sempre próximo da água. Então, você sempre vai achar um sapo na beira de um rio. Se o sapo não estiver na beira do rio, ele vai estar andando por aí num dia de chuva, tá? Então, guarda isso. Girino, amônia. Adulto, ureia. Se você não se lembrar, tenta pensar, sempre tenta, tipo, não tenta decorar isso. Tenta entender. Pensa onde que o indivíduo vive, como que é o ambiente que ele vive. O ambiente é um ambiente seco? O ambiente é um ambiente úmido? Quanto de água ele tem disponível? Isso vai responder para você. Não precisa ficar decorando a quantidade de todo mundo, tá bom? Falando da pele, falei já um pouquinho da parte que a pele é fina, bem permeável. E também é um limitante essa pele. Porque como a pele tem essas características para poder realizar as trocas gasosas, ela também perde muita água. Então isso faz o animal ficar sempre perto, no rio, sempre próximo a um ambiente úmido. Ok, galera? O que que faz uma pele ser permeável, ser impermeável? A impermeabilidade na pele de um animal vem por conta de uma alta deposição de uma proteína chamada queratina. Os anfíbios vão ter uma pele muito pouco queratinizada. Então é o que torna a pele deles tão permeável.
E eles vão ter alguns anexos da epiderme deles. Como, por exemplo, olha aqui no caso dos sapos. Essas aqui são as glândulas paratoides. São as famosas glândulas de veneno. Gente, o sapo, ele não tem a capacidade de inocular o veneno em alguém. Então eu falo o quê? Eu falo que o sapo, ele não é peçonhento. O sapo, ele é venenoso, tá? Como assim? Você pode pegar um sapo na mão, brincar com o sapo, abraçar o sapo de boa, cara. Tranquilo. Qual que é o problema? Você pegar essa mão, provavelmente vai ter veneno, que quando você apertou as glândulas dele, liberaram. E você botar uma mãozão no olho, botar uma mãozão na boca. Aí você tem um problema, tá? Porque você está colocando veneno dentro de você. Mas o sapo por si só, ele não tem essa capacidade de inocular o veneno em você, tá? Isso aí vai servir muito para proteção do animal. Não está nem relacionado tanto assim a... Não tá tanto relacionado, como pode dizer, a predação. A ele ir atrás do seu próprio alimento. Isso aí está mais relacionado com uma cobra. Uma cobra mordeu ele, já começa a liberar isso, porque vai apertar. Vai causar uma irritação na boca da cobra e ela vai soltar ele, tá? Então, o veneno do sapo é totalmente relacionado para a proteção dele, ok? E existem algumas pererecas, como essas que a gente está vendo aqui na imagem, que tem uma cor bem acentuada. A gente fala com uma coloração conspícua. Por quê? É um aviso isso. É um aviso. É uma coloração de advertência. Talvez falando assim, ó, sou venenosa. Sou, sou totalmente tóxica aqui. Então, se alguém comer ela, provavelmente vai morrer, tá bom? Então, várias e várias e várias espécies na natureza apresentam uma coloração conspícua para poder se proteger. Os animais, os predadores, acabam sabendo que eles não podem comer esse tipo de animal, porque se eles comerem, eles vão morrer. E o mundo animal é tão fantástico que às vezes alguns animais que não têm veneno, alguns animais que não são tóxicos, eles acabam desenvolvendo uma coloração de advertência, mesmo não tendo nada. Por quê? Porque diversos animais, eles sabem que eles não podem se alimentar de animais que têm essa cor diferente. Por quê? Porque na maioria das vezes isso dá treta. Mas esse mimetismo que eles fazem acaba salvando, tá? Aí a gente acaba pensando, pô, mas esse animal, ele é meio que uma troca, né? Ele fica todo coloridão para mostrar que ele é um animal perigoso, porém ele fica muito mais visível na natureza, ali no ambiente. Então acaba sendo meio que uma troca e vale muito a pena. Por quê? Porque tem um negócio que se chama memória genética. E os animais passam adiante essa memória genética. A gente ainda não sabe totalmente muito bem, tem várias pesquisas na área de comportamento animal que trabalham com isso, mas acaba sendo passado de geração em geração dos predadores que eles não podem comer o que é vivo, assim, ó, o que é vivo, não, o que é vivo, o que tem uma cor muito viva, o que é totalmente conspícuo, dessa forma, tem essa coloração de advertência. Então, é vantajoso. Mesmo que o animal não seja totalmente perigoso, é vantajoso porque os predadores acham que ele é. Pessoal, sapo, jovem girino vai se alimentar de alga, vegetais aquáticos. Os adultos, eles vão se alimentar principalmente de insetos, tá? Colocando a lingona deles, pega junto os insetos. Sapo não mastiga. Se um dia você viu o filminho da Disney lá, viu o sapo mastigando e tudo mais, sapo não mastiga, cara. Por que que sapo não mastiga? Porque sapo não tem dente. O anfíbio não tem dente. O anfíbio não foi projetado, não foi feito para ficar mastigando o alimento. Então, ele pega e engole de uma vez. Os animais eles terão uma cloaca. Cloaca, só relembrando lá, expliquei o que era uma cloaca quando a gente estava falando de peixes. Cloaca é uma estrutura que recebe. É como se fosse uma câmara. E essa câmara recebe fezes, essa câmara recebe urina,
e essa câmara recebe gametas. Fica tudo acumulado junto ali. E ela libera de uma vez tudo isso que está acumulado para o animal poder eliminar. Ele não tem uma abertura, por exemplo, anfíbios não tem ânus. Não, ânus, pessoal, é uma abertura exclusiva para sistema digestório. Os animais têm a cloaca, então junta tudo. Por onde eles vão eliminar fezes, urina, gametas. Se a gente pensar em larvas, por exemplo, os girinos ainda possuem a linha lateral, que era característica dos peixes. Porque vamos lembrar lá da evolução, vamos lembrar que nada surge assim do nada, pá. Não existe o fixismo, tá? Vamos lembrar sempre do evolucionismo. E durante a metamorfose do girino, ele perde essa linha lateral, porque a linha lateral é muito útil para esse animal na água. Agora que esse animal saiu da água, não precisa de linha lateral. Então ele acaba perdendo ela. E os adultos também vão possuir membranas timpânicas aqui, bem desenvolvidas, e elas são externas e a gente consegue até ver. Mas a audição dos sapos é muito ruim, eles não se dão totalmente por isso. Não tem uma audição perfeita, sabe? Mas ouvem legal. E os olhos desses indivíduos também são bem desenvolvidos. Possuem umas membraninhas nictantes aqui. Atenção, sempre lembrem-se, chegou na parte de classificação e reprodução, tá acabando a aula. Então, se você tá odiando esses animaizinhos, calma que já está acabando. Eu juro pra vocês. Pessoal, olha só. Eu vou classificar esses animais em 3 classes diferentes. São os anuros, os urodelos e os ápodes. Os anuros, eles vão ter patas, mas eles não têm cauda. Então, sapo, rã, perereca, tudo anuro, tá bom? A gente vê a pererequinha aqui, ó. A pererequinha aqui não tem cauda, tá bom? E eles serão dioicos. O que é um animal dioico? O animal dioico é aquele que precisa dos dois sexos, precisa de dois indivíduos para apresentar os dois sexos, tá bom? Então eu tenho o sapo e eu tenho a sapa, a perereca e o perereco, ok? E a fecundação deles é externa. Então se a fecundação é externa, o que você pensa? Tem que parar e pensar assim, ó, fecundação externa. Se a fecundação é externa, esse animal vai ter um ovinho ali. Vai ser botado um ovo. E esse ovo é o que vai desenvolver e gerar o embrião. Urodelos. Os urodelos são os animais que têm patas e caudas. Caudas não, tem patas e cauda. Que serão as salamandras, os tritões também. Serão também dioicos e vão fazer fecundação externa. Eles têm um negocinho que se chama neotenia. Na neotenia, o jovem já é sexualmente ativo. Ou seja, o jovem já pode se reproduzir. Ele não precisa atingir a fase adulta para poder atingir a maturidade sexual. Falei sexualmente ativo, mas esquece. Maturidade sexual. E por fim eu tenho os ápodes. Ápodes. Podes quer dizer membros. Ápodes, sem membros. Serão as cobras cegas, tá bom? Cobra cega, pessoal, tem fecundação interna, tá bom? Olha só, fecundação interna. E o desenvolvimento, ele é direto. Então, nasce uma cobrinha cega já. Para finalizar, muito importante a gente falar da metamorfose desses animais. Esses animais têm um ovo sem casca. O ovo com casca vai surgir somente em répteis. Então, peixes, anfíbios possuem um ovo, mas é um ovo sem casca. O ovo com casca vai chegar no próximo grupo que a gente vai estudar, que são os répteis, que acaba até sendo uma novidade evolutiva deles. Os embriões viram larvas, que são os girininhos. Girino tem cauda, tem a linha lateral, respiração branquial, respiração cutânea também. E quando o girino sofre a metamorfose para atingir a fase adulta, a vida adulta, o que acontece?
ele perde a cauda, ele perde as brancas, ele perde essa linha lateral. Mas a cauda, assim, ela não cai. Esse animal absorve a cauda e a energia utilizada com a absorção da cauda faz o quê? Faz com que esse animal consiga desenvolver seus membros. Se você cortar a cauda de um girino, o que vai acontecer? Depois da metamorfose, você vai ter um sapo com membros atrofiados. Tá bom? E uma coisinha que eu não falei durante a aula, mas é muito importante falar. Muita gente por aí, às vezes, vê um sapo em casa, não sei o quê, pega o sapo e joga sal, terereca e joga sal em cima. Se a gente lembrar da nossa aula de osmose, a gente vai entender o quê? Quando você joga sal no sapo, o lado de fora do sapo vai estar extremamente hipertônico com relação ao interior do sapo. Na osmose, a água vai se transportar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então a água vai sair de dentro do sapo e ir para fora. Então, pessoal, o que vai acontecer? O sapo ele vai morrer totalmente desidratado. Cara, tem a necessidade de um sapo ser morto dessa forma, cruel, simplesmente porque ele entrou na sua casa? Meu, o animal ele não pensa, tá ligado? Ele não fala, deixa eu entrar na casa dessa pessoa aqui pra assustar ela porque ela não gosta de sapo. Não, meu, esse animal ele só tá de passagem. Você entrou na sua casa, ele entrou totalmente sem querer. Então, quando isso aparece na sua casa, cara, não precisa disso. Tampa ele com pote, põe uma folha embaixo, leva ele, joga no mato, joga na rua, joga em qualquer lugar. Mas a questão é, não há necessidade alguma de se matar um animal desse. Esse animal não faz mal nenhum. Esse animal, pelo contrário, ele faz um controle excelente de pragas. Controle excelente de insetos, aranhas e tudo mais. Escorpiões. Então, por favor, nunca mate um sapo. Gente, por hoje foi isso. Beijo para todo mundo e até mais.